Bom, nós vamos falar sobre os números reais, os seus subconjuntos e a reta real, que é localizar esses números reais em uma reta numerada. A gente sabe que os números reais eles são compostos pelos números racionais e irracionais. Quando a gente une esses dois conjuntos, a gente tem os racionais, que é representado por esse símbolo Q, e os irracionais, que é representado pelo Q com essa aspa aí, com esse apóstrofo. E quando eu uno os racionais e os irracionais, como a gente vê aí, a gente dá origem ao conjunto dos números reais. E a gente sabe que racional e irracional não se misturam. Então, ou o número é racional, ou o número é irracional. Ele não consegue ser racional e irracional ao mesmo tempo. A gente já falou sobre isso. Os subconjuntos dos reais são alguns casos específicos. O que são subconjuntos? São partes de um conjunto. Quando eu pego um conjunto maior e vou tirando partes específicas dele, eu estou formando subconjuntos, beleza? Exemplo. Se eu tenho números de um conjunto com números de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pego uma parte, 1, 2 e 3, por exemplo, esse novo conjunto, 1, 2 e 3, é um subconjunto desse conjunto anterior, é uma parte desse conjunto anterior. Então, os subconjuntos dos reais vão ser exatamente isso, partes do conjunto dos números reais, beleza? O primeiro que a gente vai ver é o símbolo dos reais com asterisco. Esse asterisco quer dizer que a gente exclui o zero. Então seriam os reais sem contar o zero. Todos os números reais sem poder considerar o zero. Esse próximo símbolo aí, que é um R com um positivo embaixo, quer dizer que a gente só vai considerar os reais não negativos. Por que eu digo não negativos e não os reais positivos de uma vez? Porque inclui o zero, não tem o asterisco, então o zero está incluído, e o zero não é positivo e nem negativo. Por isso que eu digo os reais não negativos, que vão ser todos os positivos mais o zero, beleza? O próximo seriam os reais positivos, porque agora exclui o zero, então eu posso dizer que eu tenho só os positivos. É esse aí que tem um Rzinho, um mais embaixo, um asterisco em cima. Esse mais embaixo indica que eu estou olhando os não negativos, ou seja, os positivos e o zero, no caso, só que como tem um asterisco em cima, o zero não está. Então eu posso dizer que são só os positivos. O próximo símbolo, o quarto símbolo aí, que é um R com um negativo embaixo, são os reais não positivos. Aí é o mesmo caso que eu disse para vocês. Eu uso a nomenclatura não positivo por considerar o zero também. Então, o zero, como ele não é positivo nem negativo, eu não posso falar aí que eu tenho só os negativos. Então, eu tenho os reais não positivos. Agora, no último símbolo, que é o R com o negativo e o asterisco em cima, aí eu posso dizer que eu tenho os reais positivos. Por quê? Desculpa, os reais negativos. Por quê? Porque agora eu já tirei o zero, então eu tenho realmente só números negativos. Então esse R com menos embaixo e asterisco em cima seriam os reais negativos e agora não tem zero por causa do asterisco, beleza? Então gravem essa nomenclatura aí debaixo dos subconjuntos dos reais. A próxima parte que a gente vai falar é sobre a reta real. Reta real é uma reta numérica, igual a gente já vem estudando há alguns anos, só que a gente vai chamar de reta real porque a gente vai localizar os números reais nessa reta. Então, a gente sabe que a gente pode representar todos os números reais numa reta. Aí tem um exemplo de uma reta com várias representações. E representar os números reais, na verdade, é representar os racionais e os irracionais nessa reta, beleza? Não é nada além disso. Na reta real, eu coloquei aqui um exemplo de reta que vai de menos 5 a 5. A gente sabe que a reta é infinita nos dois sentidos. E coloquei alguns exemplos de números reais aí. O primeiro número real que eu coloquei é o raiz de 5. Se eu for localizar essa raiz de 5, a gente sabe que raiz de 5 é irracional, porque é uma raiz que não é exata, uma raiz quadrada não é exata. Então, o que eu faço? Repito raiz de 5 e eu tenho que pensar qual a raiz exata que vem antes e qual a raiz exata que vem depois. A que vem antes a gente sabe que é a raiz de 4. E a que vem depois a gente sabe que é a raiz de 9. Raiz de 4 é 2 e raiz de 9 é 3. Se esse número está entre 2 e 3, ele é 2, alguma coisa, beleza? Aí a gente tem que pensar, raiz de 5 está mais próximo de raiz de 4 ou de raiz de 9? Só olhar os números que estão dentro das raízes.
O 5 estaria mais perto do 4 e bem próximo. Então, eu vou começar 2,1, 2,2, 2,3. E se tivesse mais próximo do raiz de 9, a gente começaria com os números mais para o final, 2,7, 2,8, ok? Então, vamos começar pelo 2,1. 2,1 ao quadrado, que é 2,1 vezes 2,1, daria 4,41. Então, não chegou ainda em 5. Então, vamos continuar testando. O próximo seria 2,2. 2,2 ao quadrado seria 4,84. Chegou mais próximo de 5, mas ainda não está passando o 5, que é o que é onde a gente para fazer, onde a gente para de fazer a aproximação. O próximo seria o 2,3 ao quadrado. 2,3 ao quadrado dá 5,29, igual a gente está vendo aí, passou de 5. Então, como eu já disse, a gente não considera esse número. A gente pega a aproximação anterior, que no caso seria o 2,2. Então, localizando o 2,2 na reta, o 2,2 seria um número que está entre 2 e 3, eu já vi, mais próximo do 2. Então, vamos localizar a raiz de 5 lá na reta, beleza? Então, localizando a raiz de 5 lá na reta, a gente já viu onde ela parou lá, beleza? O próximo número que a gente tem aí é o menos 1,2. Como que eu vou saber onde localizar esse menos 1,2? Eu já sei que ele está na parte negativa da reta, à esquerda do zero. Só que ele vem entre quais números? Como eu vou saber? A parte inteira já indica um dos números, um dos extremos. Então, a gente vê que a parte inteira aí é menos 1. E seguindo o sentido negativo, depois do menos 1, no caso antes do menos 1, se a gente for olhar o sentido da reta, seria o menos 2, concorda? Então ele está entre menos 1 e menos 2. Menos 1,2 estaria mais próximo de menos 1. Então vamos localizar ele lá na reta, ó. Beleza? Entre menos 1 e menos 2. Raiz de 16, a gente sabe que é 4. O 4 na reta é fácil localizar, está lá já marcado. Então é só colocar a raiz de 16 lá sobre o 4. Foi? Próximo, 4,3333, uma dízima periódica. A parte inteira é 4. Então, eu já sei que um dos extremos é 4. O próximo, seguindo o sentido positivo da reta. O próximo número inteiro seria o 5. Então, está entre 4 e 5. Já posso localizar o 4,33333 lá. A gente sabe que está próximo de 4, né? Menos 3 quintos. Preciso fazer a transformação em decimal para saber onde ela vai ficar na reta, beleza? Onde essa fração vai ficar na reta. Deixa o sinal de menos um pouquinho de lado. 3 dividido por 5 não dá. Acrescento o zero e o zero é a vírgula. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então deu 0,6. Só que tem o sinal de menos, então na verdade a gente está lidando com menos 0,6. A parte inteira aí é zero. Então eu já sei que um dos números é zero. Ah, mas é menos zero. A gente não tem menos zero, então é zero. E como é negativo, a gente vai ter que olhar no sentido negativo. No sentido negativo, quem viria antes do zero seria o menos 1, certo? Então, menos 3 quintos, que no caso é o menos 0,6, está entre 0 e menos 1. Então, é só localizar lá na reta entre o 0 e o menos 1. Não é difícil, mas tem que prestar atenção, fazer as transformações, não pode esquecer de como a gente faz essas transformações. Então, quem tiver dúvida, volta ao vídeo, anota de novo, ok? E a gente vai falar também das operações com números reais. A gente tem operações que a gente já faz com facilidade. Operações com número positivo e negativo, que são entre os inteiros lá, são operações com números reais. As operações mais básicas com os naturais, multiplicações, divisões, também são operações com números reais. Então eu vou pegar aqui as operações que usam irracionais, que usam frações, para a gente exercitar um pouquinho mais. A primeira multiplicação que eu tenho é 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5, a gente já fez a aproximação lá no exemplo para colocar na reta. A gente sabe que é 2,2, então ficaria 5 vezes 2,2. Fazendo esse cálculo, a gente acha aí como resposta 11, beleza? Próximo, menos 3 quintos mais raiz de 5. Vou transformar esse menos 3 quintos para decimal e
fazer a aproximação dessa raiz de 5. Também já está feito lá no exemplo anterior, que seria menos 0,6 mais 2,2. Sinais diferentes, a gente sabe que a conta é de subtração. 2,2 menos 0,6 seria 1,6. Positivo porque o 2,2 em módulo, se eu olhar só o número sem considerar o sinal, e nesse caso até com o sinal, o 2,2 é maior que 0,6. Então fica o sinal dele, ok? O próximo são duas frações, menos 3 quintos mais 1 meio. A gente tem que lembrar que nesse caso, denominadores diferentes, a gente vai fazer o MMC, o menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, ok? Como que a gente faz isso? Vou separar o 5 e o 2, que são sempre os denominadores que eu faço MMC, com os denominadores, na verdade, dividindo pelos números primos. O primeiro número primo que eu tenho é 2. Tem alguém que divide por 2 ali? Tem, o 2. Então, dividindo por 2, o 5 eu vou repetir, e 2 dividido por 2, 1. Não tem mais ninguém que divide por 2, seria 3 o próximo primo. Mas ali no 5 e 1 não tem ninguém que divide por 3. Então eu tento o próximo primo, que seria 5. No caso, o 5 divide por 5, então eu vou dividir por 5 esses dois números. 5 dividido por 5 daria 1. E o outro 1 a gente já repete. Quando a gente chega nessa parte em que os resultados finais já são 1 e 1, e se tivesse mais números, todos teriam que já estar como 1, é só multiplicar os fatores que a gente usou ali do lado. 2 vezes 5, 10. Agora eu substituo o denominador por 10. Como é a regra para fazer agora? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 1, 5, certo? E isso daria como resultado menos 6 mais 5, menos 1, e repito o denominador, menos 1/10. Então lembra do MMC aí, a gente faz a fatoração, faz esse MMC, na verdade, com números primos, sempre dividindo pelos números primos, ok? Substitui o denominador pelo resultado, que é o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, igual a gente fez aí, ok? Espero que vocês tenham entendido. Revisem essa parte, é importante. Os exercícios estão lá na nossa sala de aula.